Seria muito bom se na hora de investir a gente soubesse o que é que estava barato e o que é que estava caro. Afinal, a escolha seria fácil, só era investir naqueles ativos mais baratos e você seguramente ia ganhar muito dinheiro. Será que isso é possível? Há uma forma de identificar o que é que está barato na bolsa? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fala, sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária e nesse vídeo eu quero compartilhar com você 5 ações baratas para você ficar de olho em 2025, tá? Se isso é algo que você busca, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para você. Primeiro vamos tentar explicar o que é essa tal de ação barata. Porque, na minha opinião, só existem 2 formas de identificar uma ação barata, um ativo barato. O primeiro deles é um método infalível. E qual ele? É o futuro. Infelizmente, ninguém é especialista em futurologia. Só o futuro vai mostrar com 100% de certeza o que é que está barato hoje, porque se lá na frente o preço estiver mais caro, a gente teria certeza que hoje ele estaria barato. Infelizmente, nós não temos bolas de cristal, nós não temos especialização em futurologia, então esse método não está ao nosso alcance. Uma segunda forma, que não é um método infalível, mas traz uma ótima margem de segurança, e é isso que eu quero abordar nesse vídeo, é a avaliação do PL histórico. Basicamente você vê a relação preço-lucro da empresa com o passar do tempo e vê aqueles momentos em que essa relação está abaixo da média da própria empresa. Não é o PL de uma maneira exclusiva em que você fala, sei lá, se vier abaixo de 10 está barato, ou se vier acima de 15 está caro. Não é sobre isso. Nem mesmo de você estar comparando ela com outras empresas do mesmo segmento. Isso pode até ser utilizado para alguma tomada de decisão, mas também não é algo que vai garantir absolutamente nada. Porém, quando você compara essa relação preço-lucro da empresa com o histórico dela mesma, pode trazer algumas pistas sobre momentos de entrada. Não é nenhuma garantia, como não há nenhuma garantia na renda variável, não é à toa que ela tem esse nome, a renda variável varia. Então uma coisa barata ela pode seguir barata por muito tempo e até ficar mais barata com o passar do tempo, até retomar ao seu valor justo, digamos assim. Mas essa é uma metodologia que pode dar alguns indícios. E se você quer entender mais como ela funciona, é só você assistir a esse vídeo até o final. Sem mais delongas, vamos dar uma olhada agora na primeira empresa que eu separei aqui para você. E a primeira empresa é a B3, negociada com o código B3SA3. Rafael, o que é essa danada da B3? B3 é a própria Bolsa Brasileira. Ao investir, se tornar sócio da B3, você se torna sócio da Bolsa Brasileira, que ela ganha dinheiro de diversas formas. Quando a empresa faz um IPO, ela ganha dinheiro. Quando a empresa faz um follow-on, ou seja, emite novas ações, ou um fundo imobiliário emite novas cotas, ela ganha dinheiro. Isso quando você compra ação, ela está ganhando. Quando você vende ação, ela está ganhando. Qualquer negociação que ocorra no mercado, ela ganha, entre muitas outras coisas. Ela vai ganhando pequenas taxas que com o passar. Essas pequenas taxas vão se somando, quanto mais volume, ela vai aumentando seu resultado, vai aumentando seu lucro. O lucro dela, inclusive, daqui a pouco eu vou compartilhar a curva de lucros, deu uma estabilizada nos últimos anos, porque a Bolsa ficou muito fora do radar, vamos dizer assim. Muitos investidores saíram da Bolsa, um crescimento de investidores que vinha de maneira muito forte, deu uma freada aqui no Brasil. À medida que esses investidores voltarem para a Bolsa, e a Bolsa Brasileira tem pouquíssima gente investindo ainda, o resultado da B3 tem tudo para seguir aumentando, tá? Então, dando uma olhada, um overview bem rápido sobre a empresa. Ela fez o IPO em 2007, então tem muito histórico. Histórico não é um problema. Ela tem 17 anos de lucros consecutivos. Consistência no lucro também não é um problema, uma empresa com lucros consistentes. Apresentando aqui agora o gráfico do lucro dela, dá para ver claramente uma tendência de crescimento do lucro, que ela foi quase que em linha reta ali até 2021, depois deu uma leve queda, estabilizou um pouco, mas ainda assim acima de 4,5 bilhões de reais, por conta disso que eu expliquei, mas à medida que as coisas melhorarem em termos de mercado brasileiro, isso aqui tem tudo para retomar o crescimento. Mas em termos de crescimento de lucros, quando a gente pega a curva de longo prazo, também fica fácil de ver que é uma empresa que tem esse crescimento de seus lucros. Outro ponto positivo da B3, ela tem dívida líquida negativa. O que isso quer dizer? Que ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Logo, o endividamento não é um problema. Se ela quisesse, ela poderia pegar o dinheiro, pagar as dívidas e ainda sobraria dinheiro. Obviamente, por uma questão de estrutura de capital, várias empresas não fazem isso. Mas endividamento não é um problema. Então, a gente está falando de uma empresa que tem bom histórico, lucros consistentes, lucros crescentes, que não tem problema com dívida. E aqui entra essa questão do PL histórico, que eu queria falar para você, mostrando aqui o gráfico, também
do PL histórico da empresa, ou seja, de como estava o PL, a relação preço-lucro da empresa, com o passar do tempo. E dá para a gente ver que a gente hoje está num dos menores patamares dessa relação preço-lucro. A média histórica da B3 é que essa relação preço-lucro, esse PL, fica na casa de 20, né? 21,23. E agora está em 12,30, ou seja, 42% abaixo da média. Não é do ponto mais alto, que foi lá em 2017, quando ela teve um PL de 36. Mas está 42% abaixo da média. E por conta disso, a B3 é uma dessas empresas que eu trouxe aqui, que está no radar para você ficar de olho em 2025. A segunda empresa da lista é a ENGIE, negociada com código EGIE3, uma empresa de segmento de energia elétrica, também trabalha com gás, trabalha com vários segmentos da matriz energética. Então, quem quiser estudar mais, vale muito a pena dar uma estudada na ENGIE. Para mim, hoje é a melhor empresa desse segmento de energia elétrica aqui no Brasil. Empresa que fez o IPO lá em 1998, tem 22 anos de lucros consecutivos, ou seja, desde o IPO só teve um prejuízozinho lá em longínquos 2002. Depois disso, só lucro todos os anos. Empresa com lucro bastante consistente. Aqui apresentando agora a curva de lucros da empresa, também uma curva belíssima, aquela curva que subiu praticamente todos os anos. Só lá de 18 para 19 teve uma quedinha, depois subiu, até 2023, quando teve seu recorde de lucro. Agora em 2024 deve fechar o ano também com uma leve reduzida, mas assim, acima de qualquer outro ano. Fica claro também que lucratividade não é um problema para a ENGIE. Lucros consistentes, crescentes. Endividamento da empresa, dívida líquida sobre a EBITDA está em 2,2. Quando esse número estiver abaixo de 3, é um número tranquilo. Para uma empresa elétrica é ainda mais tranquilo, porque geralmente o endividamento dela é muito baixo, porque ela tem previsibilidade de receita e isso faz com que os juros sejam muito baixos. Então, várias empresas elétricas trabalham com endividamento um pouquinho mais alto. Mas mesmo nesse caso, a ENGIE ainda está dentro de um patamar que é seguro, que é aceitável. Então, também é uma empresa que não tem problema de dívida. Um extra da ENGIE é o seu dividend yield. Nos últimos 12 meses está em 7,63, tá? Um bom yield, um belo yield para quem investe em ações, até porque isso é isento de imposto de renda. E aqui, outro ponto de atenção mostrando também um gráfico aqui para você, sobre o PL histórico da ENGIE, que sempre girou ali na casa dos 12, a média, né? Já teve momentos mais altos, momentos mais baixos, mas nunca mais baixo do que o atual. Isso é que é o mais interessante. Ela tem uma média de 12 no PL e hoje está em 6,86, 44% abaixo da média. Isso nunca aconteceu nessa relação preço-lucro da ENGIE. Mesmo o lucro vai crescendo numa velocidade em que o preço não acompanhou. Isso vai fazendo com que essa relação preço-lucro vai se reduzindo com o passar do tempo. Então isso vai abrindo uma brecha para ou o lucro cair em algum momento ou o preço subir, para que essa relação volte a ficar semelhante à média, pelo menos. Então, se ela regredir a média, isso dá uma boa margem de valorização para a ENGIE, que é uma baita empresa, está com tudo redondinho e ainda tem essa questão do seu PL histórico está bem abaixo da média. Então, essa foi a segunda empresa da lista. A terceira empresa é uma empresa que não é tão falada, mas que eu gosto muito, sou sócio dela, inclusive, que é a M. Dias Branco, negociada com o código MDIA3. A M. Dias é uma empresa que é líder nacional no segmento de massas e biscoitos. Tem várias marcas, talvez as mais famosas, que acho que praticamente todo o Brasil conhece, é Piraquê, Vitarella, e aí tem várias outras que são mais regionais, Fortaleza, marca de creme cracker, também tem a Jasmine, que é de produtos naturais. Enfim, tem uma série de marcas que são vinculadas a M. Dias Branco. É muito provável que se você abrir a sua despensa ou o seu armário lá, o seu guarda-comida, você vai encontrar algum produto da M. Dias Branco por lá, tá? Empresa que fez seu IPO em 2006, 22 anos de lucros consecutivos, ou seja, ela tem lucro todos os anos desde o seu IPO, então nunca foi um problema em termos de lucratividade. Mostrando aqui agora a curva de lucros da empresa, você vê que ela veio numa fortíssima crescente até 2017, quando teve um evento que foi justamente a compra da Piraquê. Foi uma compra de valor muito pesado para o tamanho da M. Dias, mais foi R$1 bilhão, eu acho que é o valor do mercado, e demorou para engrenar essas sinergias, tanto que de 2017 até 2022 a empresa, o lucro dela não conseguiu ser retomado ao patamar que estava. Em 2023 ela finalmente conseguiu voltar a ter um novo lucro recorde. 2027 e 2024 caiu um pouquinho, mas assim, permaneceu num patamar muito alto. Então, assim, empresa que também, quando você olha para a curva de longo prazo, dá para você ver que existe um crescimento nos seus lucros, então com lucros consistentes
crescente. Endividamento não é um problema. Dívida líquida sobre a EBITDA está em 0,03. O tamanho da dívida da empresa é quase igual ao valor do caixa da empresa. O caixa é um pouquinho menor do que isso, por isso que fica 0,03. Então, assim, esquece qualquer preocupação com dívida. E aqui, uma informação ainda mais relevante da M Dias, né, que é o que eu estou tratando nesse vídeo para a gente falar sobre empresas descontadas, que é aqui o gráfico do PL, que na média é 17, né, 16,96 e agora está em 8,06, o menor PL da história da empresa, a menor relação preço-lucro da história da empresa. Então, mesmo que o lucro tenha caído um pouquinho, o preço caiu tão mais que essa relação ficou desproporcional. Ele está sendo negociado hoje a 52,49, 53% abaixo da média, não é do topo do PL, da média do PL. Então isso mostra que a M Dias Branco vem sendo negociada com um valor muito descontado, tá? Antes de passar para a quarta empresa da lista, eu queria dar um recado muito importante. A Sociedade Milionária vai mudar e as inscrições vão ser encerradas nessa quinta-feira às 23h59. Mas aqui tem uma grande questão, tá? Você vai ter uma última oportunidade para se inscrever na Sociedade Milionária até a quinta-feira, tá? Até quinta-feira, às 23h59, antes desse aumento de preço. E ainda vai ter direito a receber tudo que os novos assinantes, os novos alunos vão receber quando o curso mudar. Se você já é aluno, não se preocupa, você vai receber tudo. Mas se você entrar até essa quinta-feira, você não vai pegar aumento de preço. Vai ter uma condição especial, que eu ainda vou revelar, tá? Não vai ser agora. E você vai receber tudo. Então, se você sempre pensou em entrar, sempre paquerou, mas por algum motivo ainda não entrou, pode ter certeza. Esse vai ser o melhor momento, a melhor oportunidade para você entrar antes dessa mudança que a Sociedade Milionária vai passar. Agora tem o seguinte, se você tem interesse em entrar, você precisa se inscrever na Sociedade Milionária, você vai precisar entrar no grupo VIP do WhatsApp que eu criei, um grupo reservado, fechado, silencioso, exclusivo para quem tem interesse em aproveitar essa oferta. O link para esse grupo está aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E só por esse grupo você vai ter acesso a essa oferta. Só as pessoas que estiverem dentro do grupo do WhatsApp vão ter acesso a essa oferta. Não vou abrir isso por e-mail, não vou abrir isso em algum vídeo, não vou abrir isso no Instagram, em nenhuma rede social. É só quem estiver lá nesse grupo, porque eu quero ter certeza que só aquelas pessoas muito interessadas, muito comprometidas com a sua educação financeira, com o seu futuro financeiro, vão ter acesso a essa oportunidade. E depois as inscrições vão ser encerradas durante um tempo até que a Sociedade Milionária seja relançada. Então, por um tempo, você não vai poder se inscrever. A última oportunidade vai ser agora, nessa quinta-feira, às 23h59, antes do aumento do preço. Você vai ter uma condição especial de preço. Vão ter alguns bônus muito interessantes que eu sugiro muito a você. Pelo menos entre no grupo para conferir o que vai ter e depois você decide, tá? Feito esse recado que é muito importante, obviamente, se você tem interesse em entrar na Sociedade Milionária, porque essa vai ser a melhor oportunidade que você vai ter, pelo menos daqui em diante, tá? A gente vem agora para a quarta empresa, que é qual? Odontoprev, ODPV3, uma empresa que trabalha no segmento de seguro-saúde na área de odontologia. Fez esse IPO em 2006, então já tem um bom histórico de mercado. Tem 21 anos de lucros consecutivos, então lucros consistentes. E na minha opinião, ela tem a mais bela curva de lucros da Bolsa brasileira. Mostrando para você agora. Não tem nem palavras para falar sobre essa curva de lucros, né? É aquela empresa que cresce o seu lucro praticamente todos os anos. Quando não cresce, é aquela coisa de um ano para o outro. Andou de lado, mas no ano seguinte já cresceu. É impressionante a consistência e o crescimento na lucratividade da Odontoprev. É uma empresa que não tem dívidas, é zerada de dívidas, não tem dívida mesmo, até por conta do modelo de negócio. Geralmente, empresas de seguro não trabalham com endividamento. Tem um dividend yield nos últimos 12 meses de 13,95. Então, é uma empresa com lucros consistentes, crescentes, sem dívida, boa pagadora de dividendos e se tornou uma pagadora ainda melhor porque os dividendos foram mantidos e crescendo e o preço caiu demais. Então essa relação do yield subiu muito e também, para fechar com chave de ouro ou com a cereja do bolo, mostrando aqui o gráfico do PL, está sendo negociada muito abaixo do seu PL histórico médio. Tá? Ela está sendo negociada, assim como a M Dias, no seu menor PL da sua história. Então, enquanto a média é 22,74, ela hoje está em 10,63, que é o menor PL da sua história.
menor relação preço-lucro da sua história. 53% abaixo da média. Então dá para ver claramente que a Odontoprev está muito descontada quando a gente compara ela com ela mesma, com o histórico da relação preço-lucro dela. Não quer dizer garantidamente que ela é uma empresa barata que você com certeza vai ganhar dinheiro, até porque não existe nenhuma recomendação, nem nenhuma garantia que esse vídeo pode apresentar. Estou trazendo apenas dados que existem no mercado e expondo eles para vocês que possam ter mais informações para tomar suas decisões, mas isso demonstra pelo menos uma empresa para você ficar de olho e para você estudar ao longo desse ano, tá? E para fechar, a quinta e última empresa aqui da lista que eu separei para vocês é o Grupo Fleury, tá? Que é negociado com o código FLRY3, uma empresa de medicina diagnóstica. Fez uma fusão muito interessante em 2023 com a Hermes Pardini e se tornou um grupo ainda maior desse segmento de análises laboratoriais, medicina diagnóstica, entre outras coisas. Tem um Lab to Lab também, que atua de laboratório para laboratório. É um negócio muito legal, vale muito a pena ser estudado para você entender como funciona a dinâmica da empresa. Empresa que eu gosto, empresa que eu sou sócio também. Fez seu IPO em 2009, teve lucro todos os anos desde o IPO. São 19 anos de lucros consecutivos. Mostrando aqui também a curva de lucro da empresa. A empresa também dá para ver claramente que ela vem num crescimento muito consistente. Então ela às vezes dá uma andadinha de lado, mas depois volta a crescer. Dá mais uma nova andadinha, volta a crescer. E teve um resultado muito rápido desde a integração com a Pardini. Muitas vezes quando você faz uma fusão grande, a empresa demora um pouco até reduzir os custos, encontrar as sinergias, fazer com que ela consiga gerar mais valor de maneira rápida. E essa foi quase que imediata. Tanto é que o lucro líquido de 2023 já foi recorde e 2024 tem tudo também para ser, porque ainda não fechou o quarto trimestre em termos de resultado, né? Mas também tem tudo para ser o maior lucro líquido da história da empresa. Ela tem uma dívida líquida sobre a EBITDA de 1,5, essa relação está em 1,5, bem abaixo de 3, que é vamos dizer assim, o corte de segurança. É até surpreendente pela aquisição que ela fez recentemente, ela já está nesse patamar de endividamento totalmente controlado. Tem um dividend yield nos últimos 12 meses de 5,88. Ela nunca foi uma empresa boa pagadora de dividendo, mas o preço dela está ficando tão descontado que essa relação dos dividendos pagos em relação ao preço da empresa cresceu tanto que ela já está com um yield de quase 6% isento de imposto de renda de uma empresa que cresce seu lucro praticamente todos os anos. Então, é uma grata surpresa a Fleury hoje, até para quem busca uma empresa pagadora de dividendos, é uma empresa que deveria estar na watchlist, vamos dizer assim, né? Naquela lista de empresas que você estuda para decidir investir. Ou não, depois, obviamente, que você fizer seus estudos e tomar sua decisão. E também, para fechar aqui como cereja do bolo, mostrando aqui o gráfico do PL histórico da empresa, ela sempre foi negociada a média na casa de 25 PL. Foi um PL que sempre foi um pouquinho mais alto, porque se esperava um crescimento grande e ela vem entregando esse crescimento. Tá? Mas hoje está em 10,60 o PL da empresa. É o menor PL, o menor valor de PL da história, desde que ela fez o seu IPO lá atrás, em 2009. Está no menor patamar dessa relação preço-lucro. Tá? O lucro cresceu, o preço não acompanhou. Tanto que ela está sendo negociada agora 57% abaixo da média do PL, para ser exatos, né? 56,72. E isso mostra o quão descontada está a Fleury, tá? Então eu espero que essa lista ela tenha trazido alguns insights para você, não apenas pelo nome das empresas, mas principalmente pela metodologia por trás, para que você possa tomar decisões mais seguras. Você analisar a consistência do lucro, se o lucro vem num crescimento, se a empresa tem um bom histórico, se o endividamento está controlado, e aí você vai para avaliações mais acessórias, utilizando parâmetros que estão relacionados a preço-lucro, a dividend yield ou o que mais seja interessante para você. Mas aqui dá uma boa margem de segurança para você ter boas empresas e seguramente essas 5 empresas são ótimas empresas. Isso não garante que elas vão ser os melhores investimentos que você vai fazer, nem garante que lá no futuro elas vão estar valendo mais do que elas valem hoje. Mas hoje elas são ótimas empresas, historicamente vem no crescimento e tudo indica que isso pode seguir daqui para frente. E a minha pergunta é, antes de terminar esse vídeo, você tem alguma delas em carteira? Você é sócio de alguma delas? Comenta aqui embaixo de qual ou quais você tem na sua carteira, tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Não sai daqui antes de deixar o seu like. Para você não é quase nada, mas para mim faz uma baita diferença, porque mostra aqui para o YouTube que esse vídeo é legal e faz com que ele mostre para mais pessoas. E isso divulga o meu trabalho e faz com que mais pessoas tenham acesso a um conteúdo de qualidade. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, também toca no botão inscrever-se, que tem aqui embaixo, o botãozinho vermelho. Depois toca no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos.
Esse vídeo fica por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.